Pensador Tiago Landim, cada vez mais com semblante de pensador, não é? Cada vez mais, não é, Vitor e Adriano? O nosso Tiago Landim, com semblante de pensador, não é? E cada vez mais descontraído, cada vez mais assim, já talhado ao microfone, o nosso grande Tiago Landim. Boa tarde, bem-vindo ao filósofo, professor, pensador Tiago Landim. Boa tarde, João. Boa tarde a todos os ouvintes. Não, com um professor desse, ou a gente aprende ou a gente é incompetente, viu? Eu estava ouvindo o Deus Dilson, que foi meu aluno, né, no seminário de ética. Eu estava ali falando com o Adriano, fazendo uma lista dos meus ex-alunos no seminário e dizendo, rapaz, os meus cabelos brancos que estão aí pululando me denunciam, né, na região do Cariri. Isso. Né? Cabelos brancos não denunciam nada, né? Mostram. Os meus estão brancos, aí tem gente que diz pinta, aí tem gente que diz deixa assim, tem gente que diz pinta, deixa assim. As opiniões são diversas. Eu sempre digo, não, fique à vontade, na hora que você quiser pintar, pinta. De repente, né, claro. A minha filha pediu para pintar, e pintei, aí passou um tempo, tardou muito para sair, eu digo, não, vou deixar do jeito que está, o natural, né, e aí a gente vai fazendo. Mas o seu público de alunos aqui é muito grande, viu? Eu estava ouvindo aí o pessoal elogiando o seu jeito de falar, a sua forma sempre muito professoral. É muito bom estar aqui nessa bancada. É muita bondade, as pessoas se desmancham em bondade e eu fico muito emocionado muito com isso, porque é tão bom, não é? A gente não apenas ouvir isso, mas a gente fazer esse trabalho para o nosso público, para a população da região do Cariri. Tiago, a misologia que se espalha na humanidade, Tiago. Pois é, hoje eu botei a cabeça para funcionar, né? Eu estava lendo um material do pensamento moderno em inglês, e aí uma das expressões que são raras, a gente vai pegando essas expressões, aí eu digo, nossa, fazia tempo que eu não ouvia essa expressão misologia. Vou levá-la para o bate-papo filosófico, porque de fato a gente ouve muito nesses últimos dias falar de misoginia, né? Sobre o medo, a aversão ao gênero, né? Ao gênero opositor, geralmente falado isso em relação às mulheres. Mas a misologia, as pessoas, acho que poucas ou quase nenhuma são os nossos ouvintes que ouviram essa expressão, né? Exatamente, de aversão, de medo, de agressão contra, né? E logia de racionalidade, de estudo, né? Então, a misologia é uma espécie de medo, de aversão ao logos, na palavra, à racionalidade, e é exatamente isso que eu queria trazer para a gente discutir hoje, né? Eu penso que já fazia, acho que uns 2 dias que eu tinha decidido por esse tema, mas ontem, por exemplo, a escandalosa atitude do nosso senador cearense diante do ministro nos faz escancarar que é necessária nossa tema. O senador Eduardo, numa audiência pública do Senado Federal, com a presença do ministro da Identidade, dos Direitos Humanos, não é? O Silvio de Almeida. Então o senador chegou, se apresentou, se levantou e foi à mesa entregar um feto de plástico. Isso. Um feto de plástico ao ministro. O ministro rechaçou, disse que não receberia, aquilo era uma falta de ética, aquilo era uma performance do senador. Nós, inclusive, noticiamos aqui. Bom, isso pode ser considerado um ato de misologia? João, porque na realidade a gente vai usando toda espécie de subterfúgio para fugir do argumento, para fugir da racionalidade, para fugir de um bom debate. Eu acho que se nós não conseguirmos incutir aqui no nosso bate-papo filosófico nenhuma ideia específica, né, das quais nós tenhamos tratado, mas se nós
tivermos colocado para as pessoas a capacidade de estar sempre aberta ao debate, ao diálogo, nós já estaremos contribuindo na contramão da misologia, né, da aversão à racionalidade. Nós aqui, eu penso que o grande elemento, e assim, algumas das vezes que você e eu discordamos, aí as pessoas às vezes me param pelos cantos, foi bom aquele momento ali que vocês discordaram, mas permaneceram no mesmo nível do respeito, não sei o que. As pessoas se acomodaram, João, a ficar na sua bolha, no seu lugar, no seu mundinho, e ao ficar no seu mundinho, elas se acostumam a se fechar para qualquer discordância. E ao se fechar qualquer discordância, ela fica cada vez menor, ela fica cada vez mais empobrecida. Vamos trazer aos seus momentos mais terrenos mesmo, de pensamentos, digamos assim, mais básicos, mais elementares. Você traz um assunto que a misologia toma de conta da humanidade. Misologia é a aversão que se tem à lógica, à razão, ao raciocínio lógico. Sim. Essa corrida armamentista defendida por um presidente nos Estados Unidos, ex-presidente que perdeu a reeleição, por um presidente no Brasil que também perdeu a reeleição, esse enorme apego ao movimento das armas, à compra das armas pela população, tudo. O argumento deles é de que a população armada jamais será vencida, é de que a população armada está mais defesa, ou seja, tem mais defesa, e de que, enquanto contra-argumentos dizem que arma só leva ao crime, que aumentar armas é só levar ao crime, que arma não salva ninguém, não é? É para ser usada só por pessoas da segurança pública. Pode-se considerar uma misologia, por exemplo, essa defesa de armas? Sem dúvida. Você disse, vamos botar bem para o rasteiro do rasteiro, né, para as pessoas verem, né? Quando as pessoas já se transformam, já praticamente mudam as feições com a simples expressão, eu discordo de você, né? Basta esse ato, né, para todos os nossos ouvintes hoje, né? Se você de repente está diante de uma pessoa para a qual você está defendendo uma ideia, ou diante da qual você está defendendo uma ideia, e houve daquela pessoa um eu discordo, né, e você se transforma, você se fecha, você já começa a ensaiar alguma agressividade. Contestado, exatamente, contestado, contrastado. E aí, quando você pega esse elemento já um pouco macro, né, quando eu me armo, né, inclusive havia o nosso ex-presidente, de forma muito, muito absurda, dizia, o povo armado jamais será escravizado. Né? E aí a gente começa a ver a violência se espalhando, por exemplo, nas escolas, né? Ao redor da nossa casa. Então, assim, só para terminar essa coisa, João. Então, quando a gente já começa a se armar com a simples existência discordante do outro, eu já estou ensaiando esse elemento da misologia. E como essa, o povo armado jamais será escravizado. Lembre-se que durante a escravidão, os escravos eram completamente desarmados, né? Os armados era quem os escravizava, né? quem os maltratava, quem os perseguia, né? Quem os matava, eram os armados, né? Os escravos eram completamente desarmados. Aí vem uma frase, povo armado jamais será escravizado. É esse tipo de colocação. Eu penso que eu acho ótima essa tua colocação, porque assim, a gente poderia ressignificar, refazer essa frase e dizer, o povo armado é o povo escravizador do outro, é o povo escravizador do desarmado, né? Porque eu me imponho, né, não pela força dos meus argumentos, mas pela força externa, pela força física, pela força da arma, ou do dinheiro, ou do poder, etc. Mas hoje ter uma arma em casa, ou ter 2, 3, 4, 5, 10, 20, como muita gente tem, não é? Pode parecer poder, não é? Tem gente que jamais usa sua arma,
viveu a vida inteira com uma arma e jamais usou, jamais precisou usar, jamais usou. Não é pelo fato de você ter uma arma em casa que você não é uma pessoa correta. Nada disso. Absolutamente, né? Você ter uma arma em casa, protegê-la, escondê-la de crianças, por exemplo, proteger, não tem nada demais. Isso é cultural no mundo inteiro. Porém, o culto às armas é que é o problema. Isso é zoólogo, sei lá, isso é de uma misologia tremenda, né? É um desapego, é um ódio ao raciocínio lógico, né? Não, assim, uma das coisas que a gente precisa se aperceber quando a gente está diante desse discurso das armas, eu não quero entrar por aí porque como é, a reflexão tardaria bastante e desfocaria do nosso ponto, né? Mas eu fico perguntando para as pessoas se de fato, né, a arma em casa, ou a arma em punho, ou a arma na posse de alguém, se de fato daria essa defesa. Mas assim, eu penso que pega esse elemento do teu foco, né? Quando eu me armo contra o outro, eu já desfaço a possibilidade de crescer com o outro no campo da racionalidade. Você traz um tema de alto nível, um tema de nível filosófico, evidentemente, Sim. É o que você é, pensador, filósofo, professor. Quando você chega, eu tento levar as coisas à maior praticidade possível para os nossos ouvintes. Claro. É um programa de rádio, né, gente? Então, tem que ser, o programa de rádio ele tem que ser o mais explicado possível, não é? O mais explicado possível, porque a gente está falando aqui, nesse momento, não é? Exato. Se você tem um livro, não, você pode manuseá-lo, lê-lo 10 vezes, quantas vezes que você queira, mas o programa de rádio, terminou no outro dia, já é outra coisa, outro assunto. Exato. Então, por exemplo, ser contra a vacina. Outra misologia. Outra misologia. E aí, assim, eu só dizendo assim que eu não me distender no tema do se o armamento traz segurança ou não e tal, né? Porque isso é muito um tema muito controverso, né? Mas deixa eu só pegar um outro elemento, João, aprendendo com o professor João Hilário, né? De tornar cada vez mais simples, para tornar mais fácil a compreensão das pessoas. A relação, por exemplo, pai e filho. Né? A gente fala das relações violentas, né? E aí, um dia eu estava na farmácia para ser atendido e uma menina de colo deu um tapa na mãe e a mãe imediatamente deu um outro tapa nela. E aí eu pedi licença e falei com ela, eu digo, olha, quando você é a mãe dela? Sou a mãe dela. Quando você bate nela, você está ensinando uma série de coisas. Primeiro, que você é incapaz de vencer o impulso que ela teve ali com outra forma que não seja agressividade. Você ensinou para ela que as pessoas que amam não são pessoas muito confiáveis, porque quem ama machuca, quem ama bate. Você ensinou para ela que, em última instância, quando ela não vencer pelo argumento, ela pode ela pode ter como possibilidade o uso da força. Você disse que quem ama machuca, quem ama bate, você quis dizer que isso foi que ela ensinou. Foi, exatamente. Não, exato. Eu digo assim, quando você bateu na sua filha, você ensinou isso para ela. E a mãe dela, mas ela sempre faz isso. Eu digo, você não poderia simplesmente segurar a mão dela e dizer de forma muito firme e segura, não faça isso de novo. Pronto. Se você segurar, você tá com ela nos braços. Ou seja, se você consegue segurá-la, você consegue segurar qualquer membro dela. Bateu, levou. Não, se ela bater uma vez, eu bato mais forte, até quando ela... E aí, em um determinado momento, ela estava já na outra fila para receber o medicamento, aliás, para pagar o medicamento, e aí a menina parece que ensaiou de bater de novo, aí ela olhou para mim e disse, converse com ela. E aí eu olhei bem firme para a menina, para a bebezinha, e disse, olha, você não pode bater na mamãe. A menina ficou assim, claro. Então, onde é que eu quero chegar com isso? Quando a gente se está criando filho, se está educando uma pessoa, a gente apela né? A gente considera apelar para a violência física, né? Quem faz isso é porque se assumiu incapaz de argumentar, incapaz de dar uma razão para o não.
o não é não e pronto. Né? Eu faço um esforço, né, porque a gente tem uma criação, você e eu e muitos de nós tivemos uma criação muito dura, muito ríspida, né, na base do castigo, na base, às vezes até de palmadas e tal. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas assim, quando eu vou dizer um não para o meu filho, para minha filha, eu faço questão, João, de só dizer um não que tenha uma razão de ser. E ela me pergunta por que o não, e eu imediatamente digo. Se não tem uma razão de ser, né, se é um não que pode ser negociado, ela negociar e ela argumentar para mim de forma adequada, e eu perceber que o argumento dela tem sentido, eu volto atrás no meu não. Então, assim, isso é treinar a nossa mente para estar aberto a uma espécie de logossofia, ou seja, de amor ao logos, de uma filosofia, né? De uma filologia, de um amor ao logos, à argumentação. Eu não tenho que ter medo de argumentar com o outro, eu não tenho que ter medo, João, de ser até derrotado argumentativamente pelo outro. Eu digo às vezes na universidade com os meus alunos, eu digo, olha, se alguém chegou e criticou um texto seu, criticou uma fala sua, primeira coisa, considere, aquela pessoa gastou uma parte do tempo da vida dela, que é uma vida só, que é uma vida curta, gastou parte do tempo da vida dela considerando a sua colocação, considerando a sua fala, o seu pensamento, o seu texto, o seu artigo, o seu material, como digno de ser criticado. E aí vem... Segundo elemento que é bom numa crítica quando você recebe, é que aquela pessoa olhou para aquele material que você falou, que você escreveu e disse, não, isso aqui é digno de que eu gaste mais tempo escrevendo ou propondo uma crítica, ou seja, passar aquilo por um critério. E aí eu sempre digo para os alunos, quem tem medo de crítica não pode ficar na filosofia. E um outro elemento quando você está sendo criticado, você está sendo ampliado. Aquela pessoa está considerando a possibilidade de levar você para galgar degraus maiores. Ou seja, para nada teria possibilidade, necessidade de eu ficar com medo da racionalidade do outro, da discordância do outro. Eu não preciso me armar, eu não preciso agredir João Hilário, porque João Hilário destruiu o meu argumento. Agora, eu sempre digo assim, num debate, você não tem direito de desrespeitar o argumentador. Agora, você pode fazer pó o argumento dele. O Sócrates falava, não é? O Sócrates dizia que você... não devia, você devia pensar bem com raciocínio lógico, ter um raciocínio lógico, morta, né? Mas não devia odiar também o contra-argumento a você. Isso. Não é? Sim. Aquilo, mesmo que seja uma coisa, que seja uma pura misologia, não é? Ele dizia que você não odiasse aquele contrário, aquela coisa contrária e procurasse assim, logicamente tentar debater aquilo, logicamente sim. Quando for possível, né? Sim, ou seja, inclusive... Se misologia ao raciocínio lógico, você não pode odiar o que é o ódio lógico, contra-argumentar como certo raciocínio com lógica dentro da comunicação possível. E você trazendo Sócrates, acho dois elementos importantes de Sócrates. Primeiro, assim, o método do Sócrates era chamado maiêutica. Maiêutica significa fazer parir, né? Fazer o parto. A mãe dele era uma parteira e ele diz, a minha mãe faz parto de seres humanos, de corpos. Eu vou fazer parto de ideias. E aí ajudava as pessoas, através da ironia, através das perguntas, a fazer as pessoas chegarem a parir ideias, né? A dar à luz ideias novas. E o outro elemento que é importante, quando você fala dessa crítica em relação a Sócrates, Sócrates foi uma vítima em relação a isso, né? Inclusive, quando ele foi levado ao tribunal para ser condenado, né? O sujeito que foi lá falar contra ele, detonou ele, né? Falou muito mal do Sócrates. E aí o Sócrates é um mentiroso, é um manipulador de ideias, é uma pessoa que fica tentando fazer as pessoas concordarem com ele, falando em verdades e levando a crer que são verdades, etc, etc. E aí quando o Sócrates vai fazer a defesa dele, ele começa dizendo, olha gente, se tudo aquilo que o meu oponente falou sobre mim, vocês levarem em consideração, então não tem mais o que falar. Por quê? Porque ele não
que ele não bateu nos meus argumentos, ele bateu em mim. Isso em filosofia é um sofisma chamado envenenamento do poço, ou seja, eu discordo do João Hilário, aí ao invés de eu falar daquilo que eu discordo do João Hilário, eu começo a falar mal do João Hilário e as pessoas começam a discriminar o próprio João. Também. E isso é misologia. Isso é misologia. Quer dizer, por mais raciocínio lógico que você tenha, por mais correto que você esteja nos argumentos ou nas suas defesas, você simplesmente odiar o outro por ser contrário, por Sim. estar falando o contrário, por ter teses contrárias, né? Achando-se que você é que está acobertado de razão, tudo isso também é misologia. Olha que esse tema é provocativo, viu, nosso querido Tiago Landim? Aliás, tem uma mensagem aqui. Boa tarde, equipe. Esse filósofo é muito competente. Adoro as abordagens dele. No meu entender, quanto mais arma, mais violência. Tem pavor à arma, diz o nosso querido ouvinte Newton. Um abraço para você, nosso querido ouvinte Newton. Um grande abraço. O brasileiro bebe muito. Armas com bebida alcoólica é pior do que dirigir embriagado, diz. Olha aí, mais colocação do nosso Mandelson. Um abraço para você, Mandelson. Pobre não tem dinheiro para comprar arma, disse o nosso querido AJ, nosso querido Antônio Josmar. Um grande abraço para você, nosso querido. Olha quantas participações aí no nosso querido Tiago Landim. Tiago, podemos voltar a esse assunto com outros exemplos, né? Eu penso que o próximo bate-papo a gente pode reverberar, inclusive, esse tema, né? Essa questão das armas, né? Eu inclusive, vou jogar aqui uma provocação. Eu aventei essa possibilidade das armas, porque sei que é um tema que interessa a opinião. E aí, João, a gente vai deixar uma questão no ar sobre essa questão das armas. Porque o combate à misologia é armar-se também. De ideias. É armar-se de conhecimento. Ideias. Exato. De lógica. Exatamente. De amor ao próximo. Exato. Então, assim... solidariedade. É importante. De cidadania. Olha aí, as armas são diversas, né? O que a gente não pode é se armar contra o outro. A gente tem que começar a se armar com o outro e através do outro. Eu penso que na próxima semana a gente continua um bom bate-papo. Um abraço, João. É para isso que ele está aqui toda sexta-feira, o nosso grande Tiago Landim, um grande pensador da região do Cariri, na sequência bate-papo filosófico. Até sexta.